2. Veja. Agora que começou a gravar. Fenômenos reversíveis e irreversíveis. Chamamos de fenômenos reversíveis aqueles que você não consegue definir onde começa e onde termina, como se eles realmente não tivessem um curso natural. Vamos ver aqui o exemplo do pêndulo. Como saber? Vamos supor que você chegou aqui no slide e o pêndulo já estava balançando, né? Estou aqui no slide. Antes mesmo de você ver esse slide, ele já estava balançando. Como saber se primeiro ele começou a balançar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Tem como saber? Vocês não viram quem foi que balançou o pêndulo. Tem como vocês saberem se o início ele foi levantado da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita? É uma pergunta para vocês, só olhando assim para o pêndulo. Eu acho que não. Não, né, gente? Porque esse fenômeno é o que nós chamamos. É o que eu estou querendo dizer, Vitor Emanuel. Só se alguém visse, né? Por onde começou. Mas olhando aqui agora, especificamente, você não consegue saber se ele começou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Esses fenômenos que você não sabe o início deles e você não consegue definir por onde é que ele começou, nós chamamos de fenômenos reversíveis, tá bom? Reversível. São aquele que você não consegue saber o curso, onde começou, onde vai terminar, não dá para saber, né, só olhando o objeto se movimentando. Não tem como saber se é um fenômeno reversível ou aliás, não tem como saber onde começou e onde termina. Esses fenômenos chamamos de fenômenos reversíveis. Mas tem outros fenômenos, como por exemplo aqui, o crescimento de uma flor, né, ou de uma planta qualquer. Quando você vê uma semente de planta que começa a crescer, você sabe que aquele vai crescer, vai aumentar. Dependendo do tipo de planta, vai virar uma flor. A flor talvez vai virar um fruto e assim por diante. Você sabe que tem um curso natural para as coisas acontecerem, né? Não tem como ter o fruto se antes não tiver te dar flor. Esses fenômenos que têm uma ordem, você olhando agora como ele está, você sabe como ele vai estar no futuro, nós chamamos de fenômenos irreversíveis. Aí tem aqui em destaque uma frase do Alberto Gaspar. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido que as coisas devem ter no decorrer do tempo. Logicamente, você nasce um bebezinho. Daqui a um ano, você já está um bebê um pouco maior. Daqui a 5 anos, você já está uma criança. Você sabe que com o tempo, a sua tendência é crescer. E não como o Benjamin Button, que era justamente o contrário. Se existisse realmente um Benjamin Button, Gisele, ali ele iria estar contrariando a segunda lei da termodinâmica, né? Porque o tempo, aliás, a física, ela só admite um transcurso, né? Não admite mais que isso. Vou sim, Vitor Emanuel. Eu acho que eu mandei o último, não mandei para vocês? O último slide que eu usei na última aula. Esse aqui eu vou mandar com certeza também, viu? Tá certo? Então, você consegue definir a etapa com que o objeto está passando e quais as etapas futuras, né? Vamos supor que o seu cachorro tenha uma ninhada hoje. Você sabe que daqui a uns 6 meses, se eles morrerem, né? Eles vão estar cachorros bem grandes, bem maiores, né? Não o contrário. Estou vendo aqui um cachorro hoje que daqui a uns 6 meses ele vai estar um cachorrinho filhotinho. Isso não acontece. Chamamos esses fenômenos de fenômenos irreversíveis. Bem, aqui tem outro exemplo. Ó. Assim, em um fenômeno irreversível, é possível distinguir entre o antes e o depois. Um copo de água gelada a 10 graus Celsius colocado sobre a mesa, quando a temperatura do ambiente é 25 graus Celsius, espontaneamente receberá calor do ambiente até elevando sua temperatura até entrar no equilíbrio térmico, né? E nunca o contrário, tá bom? Alan, reexplicando aqui o reversível. Reversível é quando você olha o fenômeno, você não consegue definir o futuro, né? Onde foi que começa, onde é que termina. Eu dei o exemplo do pêndulo, né? Se você chegou numa sala e tem um pêndulo balançando, se você não sabe nada sobre ele, só vê que ele está balançando, não tem como você dizer se ele começou a balançar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, porque trata-se de um fenômeno reversível. Esse exemplo desse slide agora, que são os fenômenos irreversíveis, né, você consegue distinguir o curso. Bem, ele está assim agora, daqui a futuro ele vai estar de outra maneira. É o que acontece, por exemplo, com o calor que a gente está vendo aqui. Espontaneamente, gente,
O calor, espontaneamente, né? Não obrigadamente, sim espontaneamente. O calor, ele sempre é transmitido como? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não vai haver nunca, ao você colocar, por exemplo, um copo d'água num congelador, aí quando você, funcionando, né? Quando você vai pegar o copo d'água depois, a água está mais quente do que você colocou. Não tem como isso acontecer. Porque espontaneamente o calor sai do corpo mais quente, né, da maior temperatura, para o corpo mais frio. Aí o Victor fala, reversível é um fenômeno que você não sabe a linha temporal dele. Exatamente, não tem como distinguir. Já o irreversível, você sabe o início e sabe como é que vai ser depois do início. Né? É como se você conseguisse realmente prever o futuro. Né? Devido aos acontecimentos cotidianos, você consegue prever como é que aquele fenômeno vai estar daqui a um tempo, né? Como a física busca entender e descrever a natureza através das leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. A irreversibilidade dos fenômenos naturais está expressa na segunda lei da termodinâmica. Assim como o Jonas falou no início, né, que vinha em algum lugar que aquilo não era possível devido à segunda lei da termodinâmica, o objetivo é esse, a gente entender o porquê que a segunda lei da termodinâmica não permite que esse tipo de coisa aconteça. Tá bom? Vamos lá. Os fenômenos naturais são irreversíveis porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Aplicando esta regra ao funcionamento das máquinas térmicas, temos que. Então, ó, eu vou repetir ela. Então, ó, preste bem atenção. Tudo isso que a gente mostrou no vídeo e muito mais outras coisas não acontece, né, de forma contrária. Por quê? Porque a segunda lei da termodinâmica ela diz isso, ó, não tem como transformar 100% do calor em trabalho. É impossível, né? Não existe na natureza uma situação onde você pega todo o calor e transforme ele 100% em trabalho. Isso a gente vai aplicar aqui nas máquinas térmicas. Nenhuma máquina térmica que opera em ciclos pode retirar todo o calor da fonte quente e transformar todo esse calor em trabalho. Não tem como. Preste bem atenção, ó. Numa máquina térmica, o calor retirado da fonte quente será transformado parte em trabalho e parte será rejeitado em uma fonte fria. Isso aqui é realmente conteúdo bruto, né, da segunda lei da termodinâmica. Só olhando aqui nesse slide, a gente sabe que uma máquina térmica ela tem duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Qual é o princípio do funcionamento de uma máquina térmica? Ela retira calor da fonte quente, usa esse calor para transformá-lo em trabalho, e o que não foi transformado em trabalho, o que ele é feito? Ele é rejeitado, né? Ele é jogado numa fonte fria. Consequentemente, ó, se eu tiro de um lugar, aí dou uma parte para transformar em trabalho e outra parte eu vou jogar na fonte fria, isso aqui serve como uma verdadeira. Ó. A quantidade de calor da fonte quente é igual ao trabalho mais a quantidade de calor rejeitado na fonte fria. Preste bem atenção. Tudo foi tirado da fonte quente, que é o Q com o Q minúsculo. Esse Q minúsculo é de quente. Parte foi transformado em trabalho e parte foi jogado na fonte fria. Então eu posso dizer que o calor da fonte quente, o calor total, vai ser o trabalho realizado mais o calor rejeitado na fonte fria. Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa parte. Tá bom? E também eu vou explicar para vocês o funcionamento direitinho da máquina térmica utilizando alguns esquemas. Vamos lá. Vocês estão vendo, olhando para essa imagem, pessoal. Vou até dar um zoom aqui para a imagem. O que tem de estranho nessa imagem? A perspectiva. Não dá pra saber se a gente tá vendo por baixo ou por cima. Será? Alguém mais teria alguma ponderação sobre essa imagem? O que chama a atenção dela logo de cara quando você vai observar? Parece que a água tá subindo, aí Pronto, depois é desce. justamente isso aí onde eu gostaria de chegar. Preste bem atenção, vou pegar aqui o laser. A água cai aqui, né? Quando ela cai, ela move essa engrenagem aqui. Vou chamar de engrenagem, tá bom?
Aí beleza, aí ela cai, aí escorre, ó. Escorre pra cá, depois vem pra cá, depois vem pra cá, aí segue seu caminho. Aí vem aqui, ó, ops, ela cai de novo. Aí fecha o ciclo, como se isso aqui acontecesse eternamente. Gente, isso aqui é possível, é? Não, eu acho que não. Normalmente não. Com certeza não, gente. Porque para cair, a água ela tem que armazenar uma certa energia potencial. Se não tiver um motor jogando ela lá para cima, não tem como ela cair de novo. Tá certo? Então essa imagem, ela mostra, é como se fosse uma figura de uma máquina perfeita, onde ela produzisse a sua própria energia. Ela é totalmente independente, né? Ou seja, ela quebraria a segunda lei da termodinâmica, porque ela conseguiria transformar 100% da energia em outra sem dissipar nada. Existe um nome para esse tipo de coisa. Aqui é só um desenho, né? Não é uma máquina. Mas existe um nome para isso. É chamado de motor perpétuo. Motor perpétuo, ou seja, um motor perpétuo, um motor infinito, um motor que funcionaria para sempre. Aí eu lhe pergunto, será que existe, né, um motor que funciona para sempre, que ele produz a sua própria energia? E se eu falar para vocês que muitos cientistas, principalmente nos séculos passados, tinham como objetivo de vida construir um motor perpétuo? Era como se fosse o objetivo da vida deles. Construíam, eles achavam que realmente existia e queriam construir. Como é que seria, né, esse motor perpétuo? Então, gente, para clarear ainda mais a mente de vocês, eu trouxe aqui outro vídeo que é do canal Nerdologia. Vocês conhecem o canal Nerdologia? Que fala justamente sobre o modo perpétuo. Massa, né? Acho top também. Preste bem atenção no vídeo. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e o meu combustível é café. Hoje nós vamos ver por que não existe moto perpétuo e carro movido a água, ou pelo menos só água. Ideias de motores com energia alternativa não faltam, mas fora algumas tecnologias, o motor movido a água ou a magnetos é considerado inviável por cientistas. Mas por quê? Um motor é basicamente um mecanismo que transforma energia, principalmente em movimento, ou seja, realiza trabalho, como a catapulta e o trebuchet ou trabuco, que armazenam energia e depois transferem para a cabeça dos alvos. Quando o contrapeso do trabuco é levantado, ele está acumulando energia potencial gravitacional, como diria o seu professor de física. E quando é disparado, transforma ela em energia cinética de um projétil, realizando trabalho e destruição. Motores modernos de combustão são um tipo de máquina que transforma a energia armazenada em combustível em trabalho também. O motor a vapor, por exemplo, usa o carvão para ferver a água e depois a pressão do vapor de água para mover o motor. O que pode parecer ultrapassado, mas o trabalho feito pelo vapor ainda é o que gira as turbinas de energia em várias usinas elétricas. O próprio carvão é um dos combustíveis que mais gera energia, por isso ainda é uma das maiores fontes de energia nos Estados Unidos e na China. Além de ser bem poluente, por isso procuramos outras fontes. Mas até em usinas nucleares ou geotérmicas, o calor produzido pelo urânio ou o calor do interior da Terra é usado para ferver água, mas não há um rendimento perfeito. Estudando motores a vapor aos 28 anos de idade, o francês Sadi Carnot percebeu que tem um limite para o trabalho que o motor pode realizar e que parte da energia dele se perde com atrito e calor. Ideia que deu origem à segunda lei da termodinâmica que já citamos por aqui. E mesmo a máquina de Carnot, uma máquina imaginária, sem atrito ou perda por calor, impossível no mundo real, ainda precisa de energia para trabalhar. Não existe motor movido sem energia, nem motor com 100% de aproveitamento, o moto perpétuo. Por isso ainda dependemos de fontes de energia. E assim como uma bola de sorvete de 100 gramas tem muito mais energia do que 100 gramas de pepino, cada combustível tem uma quantidade de energia por unidade, a densidade energética. A densidade energética diz o quanto conseguimos de energia por grama ou por litro desse combustível. Caminhões ou navios que precisam carregar muita carga e percorrer longas distâncias são movidos a diesel ou biodiesel, porque esse tipo de óleo tem muito mais energia por litro. Um tanque de 60 litros de diesel tem quase o dobro da energia que um tanque de 60 litros de etanol. Enquanto isso, um carro carrega menos carga e circula por distâncias menores, mas precisa de mais agilidade. Por isso usa um combustível com menos densidade energética que entrega essa energia mais rapidamente, como etanol ou gasolina. Esses combustíveis são comprimidos com ar dentro do motor antes de explodir e assim liberam muito mais energia.
Quanto maior a compressão que o combustível aguenta, maior a sua octanagem e mais potência ele libera na explosão. Por isso se faz gasolina aditivada. Os aditivos aumentam a octanagem e diminuem o atrito, fazendo um mesmo motor trabalhar com mais rendimento. E por isso combustíveis de corrida como o metanol têm octanagem alta. A prioridade é potência. A mesma densidade energética é o que dificulta usar outras fontes de energia. Um tanque de combustível ainda é uma das formas de percorrer mais distâncias sem muito peso. Mas o petróleo é finito e está devolvendo para o ar um carbono que havia sido retirado há milhões de anos. Já as baterias de chumbo não conseguem armazenar energia suficiente para um carro elétrico ter autonomia. Só com o desenvolvimento das baterias de lítio modernas, carros elétricos voltaram a ficar interessantes. E mesmo assim eles são bem pesados. Os carros movidos a hidrogênio também têm suas dificuldades. O hidrogênio da célula combustível funciona como uma bateria. O gás é dividido em prótons e elétrons por um catalisador de platina e os elétrons passam pelo circuito de um motor elétrico, para depois se combinar com os prótons e com o oxigênio do ar formando água, o que pode parecer um combustível muito limpo, já que o carro emite água e não gás carbônico. Mas além de ser caro por causa da platina e do revestimento que o motor precisa para conter esse gás, o hidrogênio tem pouca densidade de energia. Se não for produzido próximo de onde é usado, um caminhão a diesel carregando hidrogênio comprimido gasta o equivalente a 1/5 da energia que transporta. Sem falar na energia para produzir, purificar, comprimir e armazenar. O hidrogênio gasoso pode ser formado pela eletrólise da água, o que provavelmente originou a ideia dos motores movidos a água que aparecem até no Brasil, mas que não tem como funcionar. Falar que um carro pode ser movido a água ignora a energia incorporada em um combustível. Assim como alguém precisou levantar a pedra do trabuco para acumular energia potencial, gastamos mais energia para formar o hidrogênio do que ele libera depois. Aliás, gastamos tanta energia para liberar o hidrogênio da água que a maior parte do hidrogênio gasoso usado hoje é extraído do metano e de petróleo, não da água. Até a técnica de quebrar água salgada usando ondas de rádio de alta frequência que libera o hidrogênio que explode e parece queimar a água, gasta mais energia do que libera. Um carro que faz eletrólise da água para movimentar o motor gastaria mais energia da bateria do que o movimento do carro regenera. Mesmo para carros movidos a ar comprimido e até para os motores magnéticos, isso precisa ser considerado. O ímã precisou ser magnetizado e o ar comprimido usando energia que veio de algum lugar. Assim como a energia de um carro elétrico também precisou vir de alguma fonte. Por mais que eles não emitam gás carbônico, se a energia veio de uma usina termoelétrica que queima carvão, o efeito final foi o mesmo. Com fontes alternativas ou tradicionais, precisamos produzir e armazenar energia de maneira mais eficiente. E se não for a Lisa Simpson apresentando um moto perpétuo a um personagem de quadrinhos, lembre-se, a energia precisa vir de algum lugar. Eu espero que tenha dado para clarear aí mais ou menos o que seria um moto perpétuo, né? Sabemos também, a gente pode ver que não dá para construir um moto perpétuo, e até a energia que a gente se deslimpa, né? Por exemplo, os carros elétricos, como ele falou, você também tem que avaliar de onde é que vem essa energia, tá certo? Então, gente, o Nerdologia é um canal muito top, fala sobre vários assuntos, não só de física, como de biologia, química, né? Então vale muito a pena conferir, beleza? Muito show mesmo. Então, gente, ó, baseado nisso, eu encontrei um moto perpétuo bem interessante. Vocês lembram, vocês lembram não, vocês já ouviram falar que um gato sempre cai em pé? Já? E que quando você derruba o pão, ele sempre cai com a manteiga para baixo? A parte da manteiga para baixo. O que aconteceria então se eu amarrasse um gato num pão? Olha aqui. O gato sempre cai em pé. O pão sempre cai com a manteiga virada para baixo. Construa o seu próprio moto perpétuo. Amarre o pão com a manteiga nas costas do gato e o gato vai parar em uma rotação infinita. Acople ele no motor e o motor vai girar eternamente. Então, gente, isso aí é uma ideia, assim, uma maneira assim, divertida da gente entender o que seria o moto perpétuo, né? Como os dois iriam cair pelo nosso conhecimento, né? Então, cada um não ia querer cair e virar uma rotação infinita e assim por diante, né? Eu achei bem interessante. Mas também trouxe os GIFs do que seriam os motos perpétuos idealizados. Olha, por exemplo, esse aqui. É como se cada vez que as paletinhas caíssem, elas movimentassem as demais. E aqui fosse girar em rotação infinita, né? É um exemplo da construção de um moto perpétuo.
tem outra aqui, ó. Cada vez que a bolinha desce, né, a outra ocupa o lugar dela, né? Então aqui também poderia entrar em rotação infinita. Como eu falei para vocês, foram muitas as tentativas nos séculos passados de criar máquinas que não desperdiçassem nenhuma energia, né, e funcionassem internamente. Todas foram mal sucedidas. Por quê? Porque esse tipo de máquina é proibido pela segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Então a gente já viu aqui o moto perpétuo, o videozinho, né? Vamos voltar aqui a ver as máquinas térmicas. Funcionamento das máquinas térmicas, né? Vamos, através desse diagrama, eu gostaria de que vocês entendessem como é o esquema. Mas mesmo com a força inicial, Vitor Emanuel, ele não funcionaria para sempre, porque tem um desperdício de energia, seja por atrito, energia sonora, né? Então, gente, ó, eu tenho essa esfera azul que ela representa a máquina, tá bom? Como é que funciona a máquina térmica? Olha as etapas. Primeiramente, é retirado o calor de uma fonte quente. Primeiramente, é retirado o calor de uma fonte quente, como vocês podem ver aí em vermelho. Esse calor retirado da fonte quente, parte dele é convertido em trabalho. Parte dele é convertido em trabalho. Foi retirado o calor da fonte quente. Desse calor, parte dele foi convertido em trabalho. E o que não foi realizado em trabalho foi despejado na fonte fria. Foi despejado na fonte fria. Pessoal, pergunta: por que que todo o calor retirado da fonte quente não se transforma logo em trabalho? Por que que todo o calor retirado da fonte quente não se transforma logo em trabalho? A pergunta é para vocês. Os eventos, eles são irreversíveis, né? Segundo a segunda lei da termodinâmica, Jonas arrasou, não tem como transformar 100% do calor em trabalho. Sempre algo vai ter que ser rejeitado. É impossível que todo o calor se transforme em trabalho. E o que é feito com esse calor que não se transforma em trabalho? Ele é rejeitado onde? Na fonte fria. Esse é o esquemazinho de funcionamento da máquina térmica. Por isso que eu posso dizer que o trabalho realizado é o calor retirado da fonte quente menos o calor despejado na fonte fria. Aí o Jonas pergunta, o que seria a fonte fria? Seria um local para despejar o calor, por exemplo, um tanque de água na máquina térmica, ou o próprio ambiente, também é uma fonte fria. O que acontece com o calor do motor, que não se transforma em trabalho quando é que você está andando de moto? Ele sai pela descarga. Então, a fonte fria é o próprio ambiente, no caso da moto, do carro, né? No caso de algumas outras máquinas térmicas, eles têm barris de água, por exemplo, para serem as fontes frias, tá bom? O vapor seria essa liberação, Jonas. Não só o vapor, como o próprio calor do motor, né? Quando você encosta ou chega perto do motor, você vê que ele está quente, né? Ali seria liberação de calor. Que calor é aquele? Foi o calor retirado da fonte quente que não foi transformado em trabalho. De onde foi que surgiu aquele calor? Não foi do combustível que foi queimado? Ali é a fonte quente. O que não fez a moto se mover foi liberado no ambiente em forma de calor, né? É um exemplo se a gente for associar aos nossos motos ou carros no nosso cotidiano. Tá bom? Vamos identificar aqui, ó. Aqui você vai poder ver, Jonas, bem direitinho, ó. Eu tenho a fonte quente, Q maiúsculo, Q minúsculo, o trabalho, que eu represento pelo tal, e a fonte fria, Q maiúsculo, Q minúsculo. Vamos identificar, olhando para essa figura, pessoal, onde seria... Deixa eu ver o que é que vem primeiro, meu Deus. Onde seria a fonte quente? Exatamente, ó. Tá aqui o fogo. O fogo seria justamente a fonte térmica e essa caldeira, né, que está queimando algum combustível, aqui seria a fonte quente, ó. A fonte quente corresponde ao aquecimento da água em uma caldeira fazendo vapor. O vapor é o gás, né? Quando ela aquece, o vapor ele expande, né? O vapor de água, quanto mais aquecido, mais ele expande. Então, ó, onde é que está a realização do trabalho aqui, pessoal? Onde é que o gás está realizando trabalho? Lembra, o trabalho está associado com o quê? O trabalho está associado com movimento. Onde é que está havendo movimento?
justamente no aumento do volume, né? Que faz essa parte da máquina se mover, ó. O gás se expande, realiza trabalho, então tem o movimento. Corresponde com o movimento do pistão para cima, devido à expansão do vapor de água. Só que não tem como ele ir para cima o tempo todo, né? Você imaginou se ele fosse para cima para sempre? Não ia servir de nada essa máquina térmica. Então, ele tem que ser resfriado. O que é feito? Ó, bem aqui é aberto o reservatóriozinho de água. Quando a água entra, o vapor, ele condensa, né? Ele volta ao estado líquido. Então, o que seria a fonte fria? É justamente essa reserva de água. Com a abertura da válvula, a água fria é liberada e o vapor ele condensa, ele volta a ser líquido. Com isso, o pistão ele desce. Aí repete tudo de novo. Esse é que é o esquema da máquina térmica. Fonte quente, a caldeira, trabalho, o movimento de subir. Aí, o que acontece com o calor lá do gás, depois que subiu? Ele tem que esfriar para o pistão descer de novo. Então, o calor ele é despejado onde? Na fonte fria, que é justamente essa válvula de água. Entenderam, gente, o que é cada coisa por meio desse esquema? Ótimo. Pronto, por último, gente, para a gente terminar, ó, temos o cálculo do rendimento de uma máquina térmica. Não, Alan, eu vou repetir para você, tá bom? Ó, a fonte quente é a caldeira, que vai esquentar a água, ela vai virar vapor e o vapor vai subir, ele vai expandir. Quando ele expande, aí tem a realização do trabalho. Então, fonte quente. Quando o gás expande, há uma realização de trabalho. Com a realização de trabalho, o pistão sobe. Só que esse calor ele vai ter que ser liberado para o pistão descer novamente. Então, é aí que entra a fonte fria. Quando a válvula é aberta e a água entra, o gás aqui, o vapor de água, ele vai condensar, ele vai voltar ao estado líquido, né? E vai descer aqui para a caldeira de novo, tá certo? Então, essa fonte de água, essa água, ela vai funcionar como fonte fria. Ela que vai permitir que o gás, ele volte novamente a se condensar. E esse movimento, ele é repetido, 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 formando o que nós chamamos de ciclo termodinâmico. Ciclo termodinâmico, tá bom? Aí, por último, gente, a gente tem como calcular o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento é o tanto de calor que é convertido em trabalho. O tanto de calor que é convertido em trabalho. Quanto mais calor vira o trabalho, melhor. Melhor fica as coisas. Isso significa que você tem uma máquina térmica com um rendimento muito grande. Mas nós sabemos que todo calor não pode ser convertido em trabalho. Então, como é que eu calculo esse rendimento? O rendimento é definido pela percentual de calor que é transformado em trabalho. Então, eu posso dizer que ele vai ser o quê? O trabalho realizado dividido pelo calor da fonte quente. O trabalho realizado dividido pela fonte quente. Isso vai me dar um valor de um coeficiente entre 0 e 1. Por exemplo, 0,25. Eu dividi o trabalho realizado, que foi 25, pela quantidade de calor que eu tirei, que foi, por exemplo, 100 joules. 25 dividido por 100, 0,25. Esse valor, esse 0,25, é o coeficiente, vai ser o rendimento, que geralmente ele é expresso em porcentagem. Para mim transformar o coeficiente em porcentagem, muito simples. O que eu preciso fazer? Multiplicar por 100%. Para transformar um coeficiente em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Beleza, dividir aqui deu 0,25. Como é que eu faço para transformar em porcentagem? Multiplica por 100. 0,25 vezes 100? 25. Então, eu tenho aí um rendimento de 25%. 25%. Existem outras maneiras de calcular o rendimento, né? Essa maneira aqui, gente, é quando você tem o trabalho e o calor da fonte quente. Mas pode ser N é o rendimento, Jonas. Justamente, esse Nzinho bonitinho aqui. Essa maneira de calcular é quando você tem o trabalho e o valor do calor da fonte quente. Mas pode ser que você não tenha o valor do trabalho, você só tem o valor das fontes. Como Vitor Emanuel, como ele é um coeficiente, ele é o que nós chamamos de adimensional. Ele não tem unidade. Se você quiser transformar ele em porcentagem, aí você multiplica por 100%, aí ele vira porcentagem, né?
Mas o coeficiente mesmo, ele não tem unidade. Tá bom? Beleza, professor. Só que na questão que eu tô fazendo, não tem o trabalho, só tem o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Por essa relação, você também pode calcular o rendimento pelo calor da fonte fria e o calor da fonte quente. Como é que eu faço isso? O rendimento vai ser 1 menos a divisão entre o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Percebam, professor, é muito ruim decorar essas fórmulas. Gente, nem é. Perceba que o calor da fonte quente, como ele é o maior, como é que ele é retirado, ele vem sempre embaixo, né? O calor da fonte quente, ele vem sempre embaixo. E ainda existe uma máquina térmica especial, que é o que nós chamamos das máquinas térmicas que funcionam de acordo com o ciclo de Carnot. Nós vamos estudar o ciclo de Carnot na aula que vem. Quando isso acontecer, quando a máquina térmica funcionar de acordo com o ciclo de Carnot, aí você vai utilizar essa fórmula. No lugar de você colocar o calor, você vai colocar a temperatura dessas fontes, tá bom? O Q é o calor e o T em temperatura. Calor vem expresso em quê? Em joules, em calorias, né? Já a temperatura vem expressa em Kelvin. Se for uma máquina de Carnot, que nós chamamos, no lugar de vir a quantidade de calor, vai vir a temperatura. Não tem problema. A fórmula é a mesma. Só que no lugar de calor da fonte fria, você vai utilizar a temperatura da fonte fria. No lugar do calor da fonte quente, você vai utilizar a temperatura da fonte quente. Gente, isso aqui ele tem uma implicação gigante na segunda lei da termodinâmica. Só que eu vou guardar esse gigante para a próxima aula, tá bom? Essa aula... Deixa eu ver aqui. Não, pronto. Essa aula a gente viu só a introdução sobre as máquinas térmicas. A gente vai entrar a fundo mesmo na próxima aula, que a gente vai ver os ciclos termodinâmicos, entropia, motores a combustão. É muito, muito, muito importante que você participe da próxima aula. Da mesma forma, essa semana é semana de prova ainda, então não vai ter atividade para vocês, tá bom? Então eu vou só postar o slide lá para vocês no Classroom, beleza? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Aí o Vitor pergunta, não tem grandeza específica trabalhar nas unidades tipo trabalho, calor e temperatura? Tem sim, Vitor. Trabalho, joules, calor, joules. Por quê? Porque são tipos de energia. E temperatura é o Kelvin, né? Tá bom? Beleza? Então, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Ai, não, eu esqueci. Calma. Não saio ainda, não saio. Vale, fiquei até... Quase passo mal agora. Não saio. Vamos ver, né, se pelo menos o que é de principal aqui, se ficou, né, importante. Vamos lá, gente. 5 minutinhos para você responder o formulário. Esqueça não. Eu acho muito importante. Já sai 3 pessoas. É triste. Vamos lá. É bem rapidinho esse. Esse é pequeno. Esse é pequeno e é só esse. É o único de hoje. Apenas 12 pessoinhas responderam o questionário. A gente tem aqui 29 pessoas, né? Não sei o porquê que as pessoas não querem responder, porque não precisa colocar nome nem nada, é só para você testar seu conhecimento e na hora dá para você fazer da sua cabecinha mesmo, né? Então vamos aqui analisar, tá bom? Primeiro, como se chamam os eventos que não se pode afirmar a ordem de seus acontecimentos? São chamados eventos reversíveis, tá bom? Reversíveis, que é esse que está em azul. A grande maioria acertou, né? Parabéns para quem acertou. E quem não acertou, tome cuidado, gente. Ó, se você não consegue saber a ordem, onde começa e onde termina, trata-se de eventos reversíveis. Esse aqui eu esqueci de colocar o resto da questão. Foi triste. Os eventos naturais, ou seja, espontâneos, são... exatamente. Os espontâneos são aqueles que são irreversíveis, os naturais. Você consegue identificar onde começa e onde termina, né? Vou estar num determinado ponto, né? Um exemplo. Eu estou vendo uma lagarta, eu sei que no futuro aquela lagarta vai ser uma borboleta. Eu não posso dizer que a borboleta no futuro vai ser uma lagarta. Então, trata-se de um evento irreversível, tá bom? A maioria acertou também. Qual lei estuda a irreversibilidade dos fenômenos naturais? Todo mundo acertou. Segunda lei da termodinâmica. Dos termos abaixo, qual pertence ao funcionamento da máquina térmica? São 3. Fonte quente, fonte fria e trabalho. Fonte quente, fonte fria, fonte trabalho, né? Alguém colocou aqui fonte de tensão, isso aqui é eletricidade.
fonte morta. Isso aqui não existe. Realização de calor. Não, assim, tem calor envolvido, mas não é realização de calor, né? É errado. Fonte de energia interna, né? Também nada a ver. Fonte congelante. É só se for aqueles personagens da DC, né? Tipo a nevasca, não sei. Uma máquina térmica pode transformar todo o calor em trabalho? Não, a resposta é não. Cuidado, muita gente errou, gente, viu? Nenhuma máquina térmica transforma 100% do calor em trabalho. Nenhuma máquina térmica transforma 100% do calor em trabalho. Qual é o nome de uma máquina térmica que produz sua própria energia sem que haja nenhum desperdício? A gente conhece ela como moto perpétua. Máquina térmica? Não. Toda máquina térmica não. Ela desperdiça alguma energia. Motor a água? Também não. Moto perpétua? Sim. Gerador zero defeito? Isso aqui foi só uma piada, né? Mas a gente colocou, né? Não. Na verdade, é um moto perpétuo. Justamente, né, João Vitor? Se não precisasse, se todo o calor se transformasse em trabalho, não teria necessidade de haver uma fonte fria, né? Uma máquina térmica será mais eficiente quanto maior for o rendimento, tá bom? Quanto maior o rendimento, mais eficiente ela é. E por último, qual seria o coeficiente de rendimento de um moto perpétuo se ele existisse, né? Gente, ó, o coeficiente seria 1, tá bom? Agora, se eu transformasse esse coeficiente em porcentagem, seria 100%. Viram a diferença? O coeficiente seria 1. Se eu transformasse esse coeficiente em porcentagem, aí seria o quê? 100%. Entenderam? Muita gente colocou 100. Não, assim, só está errado porque eu coloquei aqui a palavra coeficiente. Se não fosse a palavra coeficiente, estaria correto, beleza? Então, gente, vamos nos despedir. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer falar alguma coisa? Gente, é isso, tá bom? Desde já, boa tarde a todos. Estou disponível para vocês, tá bom? Tchau, tchau e beijo.